Olá pessoal, neste vídeo eu quero trazer para vocês uma forma de fazer uma conexão utilizando uma app da própria SAP disponibilizada nas instalações do SAP GUI. Já deixei no meu blog um detalhamento a respeito da postagem, explicando passo a passo como criar o arquivo e também um modelo de conexão. Então, entrando aqui no meu site, vocês podem entrar aqui em procurar a postagem SAP Script e VBA, conexão utilizando o SAP GUI Script API. Ler mais, e aqui eu vou colocando algumas informações a respeito da conexão, a respeito da documentação dessa OCX, como você faz para poder referenciar a OCX, como criar aqui um módulo, como colocar o código que a gente vai utilizar dentro desse módulo e um arquivo de Excel aqui para baixar de exemplo. Vamos já abrir o arquivo de Excel de exemplo. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vamos habilitar aqui, abrir o arquivo de Excel, habilitar o conteúdo. Eu deixei aqui já uma conta de razão configurada, uma empresa e um exercício. Neste exemplo eu vou utilizar a transação FS10N apenas para demonstrar aqui o que o código vai estar fazendo. E vamos lá para o VBA. Dentro do VBA, conforme o modelo do site, eu criei um módulo. Dentro desse módulo eu colei o código. E esse código, para funcionar, eu preciso, nesse caso, está vendo que eu estou fazendo a declaração de objeto, como GUI Application, GUI Connection, GUI Session. Para que essa funcionalidade aceite, você precisa vir aqui em ferramentas, referências, e essa opção SAP GUI Script API, ela tem que estar flegada. Se você não tiver flegada, o código não vai funcionar. O que seria essa API? Seria uma OCX, um arquivo OCX, que você pode estar verificando o caminho dele aqui, que é disponibilizado pela própria SAP nas instalações do SAP GUI. Então, se você não conseguir encontrar esse nome, você pode procurar por esse caminho e verificar se você tem essa OCX na sua máquina. E se você conseguir encontrar, localizar aqui, flegar e funcionar, é porque a sua instalação está correta de SAP GUI, você não tem nada para fazer. Às vezes, você precisa fazer o registro dessa OCX. Isso não deveria acontecer se a sua instalação do SAP GUI estiver correta. Vamos dar um OK aqui, porque já está referenciado. E aqui eu vou criar o SAP GUI, né, o aplicativo, a conexão e a sessão. A sessão, pessoal, é a tela do SAP propriamente dita. Entendeu? Quando você entra nas transações, onde você vai digitar as transações, ela é a sessão. Você pode ter várias sessões, você pode ter 4 janelas, você vai ter 4 sessões do SAP ligadas. A conexão seria os mandantes, por exemplo. Você pode ter 2 mandantes, por exemplo, com qualidade de produção. Você vai ter 2 mandantes. Dentro desse mandante você vai ter as sessões. Aí eu criei uma função aqui, que o objetivo dessa função é carregar o SAP. Então ela vai me retornar um verdadeiro ou falso, caso o SAP estiver conectado. E se o SAP estiver conectado, ele já vai setar essa sessão aqui, que é uma variável pública, que vai estar carregada, para poder ser utilizada em outro trecho do código. Então a função basicamente vai verificar se o SAP está conectado. Se estiver conectado, vai responder como verdadeiro. E se estiver conectado também, ele vai carregar a objeto session aqui, que seria o objeto que vai ser utilizado para as nossas para a nossa transação. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que a função ela retorna um verdadeiro ou falso. Aqui eu criei um objeto buscando o objeto SAP GUI, então o SAP deve estar aberto para carregar essa função. Essa função ela parte para cá, e aqui eu carrego a conexão, que seria a conexão filho, e aqui seria o 0, porque eu estou pressupondo que eu só tenho uma conexão aberta, então eu vou pegar a primeira conexão. Digamos que você tenha 2 conexões, um mandante, sei lá, produção e um qualidade. Você poderia pôr 0 para produção e 1 para qualidade, mas isso depende muito de como você está trabalhando. Então, eu coloquei 0 já para facilitar o exemplo, mas para vocês entenderem
que dentro do aplicativo você pode ter mais de uma conexão. E dentro da conexão você pode ter mais de uma sessão. Então o Object Connection tem mais de uma sessão. Então aqui eu coloquei 0 porque é a primeira sessão. Estou pressupondo que é um SAP aberto, que tem apenas uma janela aberta, uma conexão aberta. E para o código funcionar tem que estar dessa maneira. Pode ter mais janelas abertas? Pode, mas ele vai pegar a primeira que está com 0 aqui. Ok? Porque o SAP, quando você abre as sessões, ele numera as sessões. Então pode ter 5 janelas abertas. Ele vai pegar aquele número como 0. Aqui eu faço um teste para verificar se ele foi carregado. Se ele foi carregado, quer dizer que a função funcionou, achou um SAP, né? E vai retornar falso porque eu estou fazendo um teste invertido aqui, né? Se tiver vazio, quer dizer que não achou, então ele vai retornar um falso e vai sair da sessão. Se ele não entrar nesse código, ele vai retornar um verdadeiro. E aqui, nesse trecho do código, eu criei uma função simples para poder atribuir a fs10n. E dentro da fs10n eu criei uma variável verdadeiro ou falso. Dentro dessa variável verdadeiro ou falso eu chamei aquela função lá de cima, que vai me retornar verdadeiro ou falso. Se a função me retornar verdadeiro, é porque eu estou conectado. Quando eu estou conectado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto section, que seria esse objeto público que eu carreguei aqui em cima, que eu carreguei no código da função, e vou atribuir aqui a minha conexão ao meu código, levando, nesse caso eu estou levando um fs10n, fazendo uma tecla Enter, colocando alguns campos aqui conforme dados da planilha, pressionando um botão e simplesmente isso. Eu já tenho um código aqui que eu deixei gravado, um script. Não tenho. Bom, eu vou gravar um script agora fazendo essa mesma função para demonstrar para vocês como é que seria essa função no gravador de script. Eu vou logar aqui no meu SAP e vou demonstrar aqui em tela para vocês como gravar esse script. Eu vou registrar reposição de script, vai gravar na área de trabalho, vou dar um OK. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou entrar na fs10n, que é uma transação, vou colocar o código, que é o código que está lá, vou colocar a empresa, vou colocar o exercício e vou executar. E o gravador está gravando. Agora eu vou parar o gravador, vou fechar aqui, vou sair aqui dessa tela, vou deixar essa tela aberta, mas em outro momento. Vou pegar o código que foi gerado aqui no gravador, vou clicar com o botão direito, vou dar aqui um abrir no Notepad. Aí vocês podem verificar que foi criado esse código aqui, ó. Vamos copiar, vamos levar ele aqui para o VBA para vocês compararem os códigos. Bom, vocês podem ver que ele está aqui. Esse que seria esse cara, esse que seria esse cara. Estou pegando da planilha dinamicamente. Aqui também. Qual a diferença do código que eu gerei do gravador para esse? O código do gravador me trouxe uma seção assim. Só que o que eu estou usando no código é a seção que eu busquei do código. Por isso eu tenho que mudar esse cara aqui, né, esse cara aqui para esse cara aqui. Por isso que aqui vou estar diferente, porque essa seção seria esse objeto que eu carreguei aqui. Entendeu? Fica mais fácil para você entender dessa forma. Vou excluir aqui. Vou colocar aqui vou por Excel. Vou colocar uma janela aqui do lado da outra. E vou executar o código aqui para vocês verificarem o que o código faz. Rapidamente, o código entrou na fs10n, colocou a conta, gerou a transação e basicamente foi isso que aconteceu. Bom, pessoal, essa OCX ela também tem uma documentação
que eu deixei aqui no meu site, a documentação para ela. Clicando aqui você pode estar baixando a documentação. E essa documentação ela explica bastante coisa. Tem bastante documento aqui, bastante conteúdo nessa documentação. Explica vários tipos de controle, a propriedade de vários controles. Tem uma breve observação aqui embaixo também a respeito a própria janela. Aqui ele fala, né, o objeto application, o objeto connection, o objeto sessão. Dentro do objeto sessão você vai ter outros tipos de objeto. E aqui embaixo também ele coloca para você uma telinha do SAP aqui que ele pode estar falando, ó, por exemplo, esse aqui é o Git Toolbar, esse aqui é o Git Title Bar, esse aqui é o outro Git Toolbar. Aqui ele tem aqui a barra de status aqui, ó, tem o nome. E isso aqui você pode estar utilizando depois para identificar dentro do seu código o que é o que e te ajudar no seu entendimento do código que você está gerando. Por exemplo, um grid view, por exemplo, um label, por exemplo, o título, eu preciso buscar o título. Então aqui você vai encontrar as propriedades que vão te trazer essas informações. Bom, pessoal, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Eu espero que seja de utilidade. Deixe os comentários, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para essa postagem. Até uma próxima e obrigado.